Graça e paz a todos, Deus abençoe. Eu sou a pastora Rosa Gregório e essas são as pérolas diárias da Palavra de Deus. Já te peço que você compartilhe essas pérolas para que chegue também a outras pessoas. Olha o que diz aqui no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Mas Daniel, apesar de saber que o rei havia assinado a lei, foi para casa e, como de costume, se ajoelhou para orar no seu quarto. Esse quarto ficava no segundo andar, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Ali, Daniel orava ajoelhado 3 vezes ao dia, dando graças ao seu Deus. Eu, quando me deparei com esta palavra nesse dia, no meu devocional, e eu fiquei maravilhada. Sabe, eu aprendo muito com Daniel. Eu aprendo com Daniel que não importa a situação ou pressões que estamos vivendo, nós não podemos sair da nossa posição. O texto diz que Daniel, como de costume, ele se ajoelhava para orar. O segredo na vida de Daniel, o sucesso na vida de Daniel, se dava porque ele confiava em Deus e era um homem de oração. Daniel tinha todos os motivos para que naquele dia ele não orasse, para que aquele dia ele não buscasse a Deus. Ele poderia estar chorando, triste. Não. Diante de um decreto do rei Dario, um decreto irrevogável, que todo homem ou mulher naquela província que fosse pego orando no período de 30 dias a um outro Deus, seria lançado na cova dos leões. E por que assinaram esse decreto? Por influência. O rei assinou esse decreto por influência dos ministros, dos governadores, dos conselheiros, dos oficiais, pelo simples fato de estarem com inveja do Daniel. E por que inveja do Daniel? Porque a Bíblia diz que Daniel, ele, dentre os governadores, dentre os ministros, dentre os oficiais, os conselheiros, Daniel se destacava. Se destacava por quê? Por sua sabedoria que Deus já havia dado a Daniel. Era uma sabedoria diferenciada, que tudo que Daniel fazia no seu trabalho, ele era bem sucedido. Tudo que Daniel colocava a mão era abençoado e prosperava. E o texto diz que eles ficaram cheios de inveja do Daniel e começaram a ver uma ocasião para destruir o Daniel. Pessoas malignas, elas são assim. Elas ficam o tempo todo tentando uma ocasião para te prejudicar. Porém, Daniel era um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que desde o princípio ele procurava agradar a Deus. Ele aplicou no seu coração ser fiel a Deus. Isso faz toda a diferença na nossa vida. O rei assina esse decreto. E quando esse decreto, ele chegou aos ouvidos de Daniel, aqui está o segredo, em Daniel 6,10. Mas Daniel, apesar de saber que o rei havia assinado este decreto, foi para casa orar. Mas espera aí, o decreto não dizia que quem fosse pego orando seria lançado na cova dos leões? Pois é.
Aí está o segredo. Talvez hoje você, diante de uma situação difícil, de um problema que você não pode resolver, de uma situação que é irrevogável, quem sabe o juiz já até assinou um decreto desfavorável à sua vida e você está desesperado. Sabe qual é o segredo da vitória? É permanecer, sabe, como de costume, orando. Daniel foi para o segundo andar do quarto, dobrou os seus joelhos. E a Bíblia diz que essa janela dava para Jerusalém. Jerusalém era o lugar da adoração. E Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Quando pegaram Daniel, aqueles invejosos, orando a Deus, e ele já sabia, quem fosse pego seria jogado na cova dos leões. E foram contar para o rei: olha, rei, Daniel desobedeceu. Ele continuou orando 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu, versículo 14, ficou muito contrariado consigo mesmo por ter assinado tal lei e decidiu fazer todo o possível para salvar Daniel. Assim é Deus para conosco. Quando nós estamos diante de situações que não tem jeito, causas impossíveis, quando nós oramos, Deus, Ele move céus e terra para te socorrer. Porém aqui, esse era o rei Dario. O rei não era Deus. Ele já tinha assinado o decreto, um decreto irrevogável. Daniel foi para a cova dos leões. Mas o Deus que Daniel servia, o Senhor dos exércitos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Daniel, salvou Daniel dentro da cova dos leões. Deus fechou a boca dos leões e protegeu a vida do Daniel. Você está entendendo, meu querido amigo, minha querida amiga? O que é ser uma pessoa fiel a Deus? Então, permaneça fiel ao Senhor, que Deus vai te dar livramento, assim como Ele trouxe livramento a Daniel. Daniel permaneceu fiel. Diante de um decreto de morte, ele sabia que o Deus que ele servia, ele era poderoso para fazer qualquer coisa para salvar o seu servo fiel. Está vivendo um dia difícil, um problema difícil? Então, confie em Deus, permaneça, não saia da sua posição. Ore, busque a Deus. A Bíblia não diz que oração que Daniel fez, mas o mais lindo de tudo isso é que diante de situações difíceis que vamos enfrentar, até de morte, o nosso posicionamento de fidelidade a Deus fará toda a diferença na nossa vida. Que você fique com esta palavra hoje. O Senhor, Ele é poderoso para te dar livramento. A Bíblia diz que, no versículo 17, que uma pedra foi colocada na entrada da cova e o rei marcou a pedra com seu anel, com seu selo, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Depois disso, o rei voltou para o palácio, perdeu o apetite, ficou sem comer, não quis se divertir como de costume, perdeu o sono e ficou acordado a noite toda. Olha que coisa. Eles fizeram o rei selar com a pedra, para que ninguém se arrependesse e tirasse Daniel de lá. Mas sabe como é que nosso Deus faz? Deus deixa a gente ir para o lugar de morte, para que Ele chegue com o livramento. Deus é fiel, querido. Deus é fiel. Confie no Senhor. Permaneça.
Não saia do joelho, não saia da oração. O Senhor vai trazer vitória e livramento. Disto eu tenho certeza, porque o mesmo Daniel, Deus do Daniel, Ele é o nosso Deus, Ele é o meu Deus e é poderoso para nos dar livramento. Que Deus te abençoe nesse dia com grandes vitórias. Em nome de Jesus.